Salve, salve, torcida tricolor, de volta aqui no canal do Lessa agora, abrindo esse pré-jogo, até um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas ontem foi um dia muito cheio, com o final de Libertadores, só consegui produzir de fato esse conteúdo agora pela manhã, mas vamos que vamos, porque é uma partida muito importante para o Atlético, porque se vencer vai praticamente aí garantir o título do Campeonato Brasileiro, e importante também para o Flu, porque se vencer, o Tricolor pode chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Então, é um resultado, assim, uma possibilidade que a gente não imaginava poucas rodadas atrás. É claro que vai ser um jogo muito difícil, mas é possível. Enfim, o histórico desse confronto, 98 jogos, 30 vitórias do Flu, 29 empates, 39 vitórias do Atlético Mineiro. Então o Fluminense é mais um confronto em que o Fluminense está atrás um pouco, o Atlético com 9 vitórias a mais. Só que, para mim, o mais importante e relevante é que nos últimos jogos, né, o retrospecto recente é que é mais preocupante. São 4 empates e 3 derrotas para o Atlético Mineiro. O Flu não vence desde 2018. A última vitória foi lá no Campeonato Brasileiro, no dia 21 de outubro, com gol de Luciano no Engenhão. Olha só, tem tempo isso. No jogo do primeiro turno em São Januário deu empate em 1-1, aquela partida que marcou a reestreia do Marcão como treinador, o jogo foi em São Januário, e depois foram 2 jogos pela Copa do Brasil. E aí o Fluminense acabou eliminado nas quartas de final, perdeu o primeiro no Newton Santos por 2-1 e depois voltou a ser derrotado lá no Mineirão por 1-0, gol de pênalti, o pênalti cometido pelo Danilo Barcelos. Então, sem dúvida, até pelo histórico recente, não só pelo time forte que tem o Atlético Mineiro, neste ano o Fluminense vai ter muitas dificuldades nessa partida. E não era para esperar algo diferente disso. Pelo menos um ponto positivo é que o Atlético não vai conseguir ser campeão neste domingo. Para ser campeão vai ter que vencer o jogo e depois torcer para o Flamengo perder na terça-feira, para o Ceará tropeçar na terça-feira contra o Ceará, enfim. Não vai tornar o jogo mais fácil, mas já é alguma coisa. Então, como eu disse, o Flu pode fechar essa rodada no G4, só que são 4 derrotas nos últimos 4 jogos fora de casa. Esse retrospecto também é outra coisa que preocupa bastante. Fora de casa, o Fluminense vem jogando muito mal. Em casa, tá tudo dominado, né? São 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas fora de casa, realmente, a situação é bem preocupante. E aí, quando a gente olha para a escalação, para a provável escalação que o Marcão vai mandar a campo hoje, torna tudo ainda mais preocupante. Vamos falar já da escalação? Alguns desfalques já previstos, né? Já esperava. Martinelli, Nino, Gabriel Teixeira, John Kennedy, com problemas musculares, estão fora. E além disso, o Fluminense divulgou a lista de relacionados. Agora há pouco, o Abel Hernandes sentiu o tendão de Aquiles na última sexta-feira, no treino da última sexta, e também não vai para o jogo. Novidade na lista de relacionados. Davi, zagueiro Davi, foi um dos destaques da geração de ouro, né, de 2018, sub-17, relacionado pela primeira vez. O Alexandre Jesus, também que só tem 2 jogos, se não me engano, como profissional, também aparece ali como opção no banco de reservas. O Fluminense levou 26 jogadores lá para BH. E por quê? Ontem eu informei ainda no meu Twitter, já no final da noite, que de fato há um surto dessa gripe influenza dentro do elenco do Fluminense. Então, ao todo, pelo que eu apurei, a informação que eu recebi, é que 8 jogadores estão contaminados por essa gripe. Mas eu não sei quais jogadores são esses e se o Fluminense pode ter mais desfalques devido a isso. A gente sabe que Caio Paulista e David Braz atuaram contra o Inter já com esses sintomas de gripe. Eles não estavam bem, mas conseguiram jogar. Então, assim, por mais que esses jogadores estejam com um resfriado, resta saber o nível desse resfriado para saber se terão condições ou não. Por isso o Marcão está levando mais opções para esse jogo, porque se não puder contar com alguém, ele precisa ter mais peças ali no banco de reservas. E aí esses garotos estão aparecendo aí nesse contexto. Aí o Wallace também não está relacionado para o jogo de hoje, ele que estava relacionado na última partida. Tomara que esses contaminados com essa gripe, é um surto dessa gripe influenza que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, atingiu bastante o elenco do Fluminense, tomara que o Marcão não tenha mais desfalques devido a isso. A lista de pendurados, extensa, Danilo Barcelos, David Braz, Fred, a Gabriel Teixeira está fora, né?
John Ares, Manuel, o próprio Marcão, Marco Seixas, preparador físico, Marlon, Wellington e Iago. Todos esses estão pendurados. Então agora falando sobre o time. Ontem também eu trouxe a informação que o Wellington deve ser titular no meio campo. E aí a galera ficou revoltada lá no Twitter, né, porque todo mundo queria o Calegari como titular, eu também inclusive. Não gostei dessa escalação, não concordo, porque eu acho que o Calegari tem uma ótima capacidade de marcação e qualidade para chegar à frente. Ele mostrou isso contra o Inter. Se ele iria fazer um jogo do mesmo nível, aí já é outra história. Mas é fato que o Calegari tem muito mais qualidade e dá mais dinâmica ao meio campo. O Wellington é um jogador mais de marcação e para isso você já tem o André. Então o que eu espero? Eu espero o Fluminense sofrendo do início ao fim. Eu espero o Atlético pressionando, atacando do início ao fim. E o Fluminense só se defendendo. Porque você vai a campo com 3 volantes, sendo que 2 são jogadores de marcação, essencialmente de marcação. Não que o André não possa sair, chegar um pouco mais à frente, o Wellington também, mas não tem essas características. Jogadores de mais marcação. Então, assim, a tendência é de sofrimento do início ao fim. Ainda mais o Atlético motivado para ganhar, para ser campeão. Eu não gostei dessa escalação, não vejo muito sentido nisso. Apesar do bom jogo que o Wellington fez, de fato, eu acho que o Calegari jogou ainda melhor e para essas características ele seria o ideal para essa partida. Não é um jogo ideal para o Fred também, mas aí o John Kennedy não está disponível e entre Fred e Bobadilla, aí de fato, apesar do bom jogo que o Bobadilla fez entrando no segundo tempo contra o Inter, é natural que o Fred vá se manter como titular, na outra saída. Então o time que eu consegui apurar com Marcos Felipe, Samuel Xavier, o David Braz, e aí vai depender da situação também do próprio David Braz, né? Porque se ele não estiver bem, vai entrar o Manuel, ao lado ali do Lucas Claro. Tem que saber se o resfriado dele não piorou. O Marlon, André, Wellington e Iago, o ataque com Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred, o ataque jogou contra o Inter também. Vamos ver o que acontece, né? Torcer para que dê certo, mas de fato não concordei com essa opção do Marcão e tem que ver também se vai ser confirmado, né? Porque foi a informação que eu tive, a informação que eu recebi, não tive muito tempo para apurar, porque eu estava, como eu disse, estava trabalhando o dia inteiro, cheguei em casa à tarde. Vamos ver se confirma isso na escalação que vai ser divulgada pelo Marcão. E eu vou chamar aqui também para falar do Atlético Mineiro, que também tem problemas, tem algumas dúvidas para esse jogo. O Galo que pode ser campeão em breve do Brasileirão, o Lucas Shaolin, da Rádio Massa, com informações do Atlético Mineiro para dar aquela atualizada aí na gente. Fala, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, espectador e espectadora aqui do canal do Lessa. Um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Lucas Shaolin, eu sou da Rádio da Massa 90.3 FM aqui de BH. Vim falar um pouquinho sobre o Galo para esse confronto de domingo contra o tricolor carioca. O Galo esse que entra com 8 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro, espera uma vitória para poder ampliar essa liderança e também está na contagem regressiva para o título, né, que pode vir na semana que vem. O Galo tem uma torcida empolgada e ansiosa por um título que não vem há 50 anos, e a expectativa do torcedor, em geral, é de mais uma vitória, assim como as últimas 14 que o Atlético coleciona em Belo Horizonte, tem mais de 90% de aproveitamento em casa e faz de fato uma campanha impecável no Mineirão. O Atlético para o confronto não conta com o zagueiro Hever, que trata uma lesão na coxa, e o Diego Costa, atacante, também é dúvida, saiu no intervalo do jogo contra o Palmeiras na última terça. Se é com dores nas coxas, com proteção nas coxas, então é uma dúvida para o confronto contra o Fluminense. Bom, falar dessa polêmica aí com torcida única, né, que eu fiz um vídeo inclusive aqui na sexta-feira detonando essa questão da torcida única no Mineirão hoje, que é um absurdo, inacreditável, não faz o menor sentido o estádio estar lotado com 60 mil pessoas e não ter um percentual dos ingressos destinados aos visitantes. É claro que é uma questão da prefeitura de BH, né? Não depende só do Atlético, mas é muito fácil o Atlético se sentar em cima disso e não fazer nada para mudar, já que bradava tanto, clamava tanto por isonomia, quando o Flamengo queria jogar no Maracanã, né, sem ceder ingresso a visitantes, quando a prefeitura do Rio também não permitia torcida visitante no Maracanã, e fizeram o diabo, querendo ingresso, dizendo que não é justo, não é igual, e agora apenas se sentam em cima disso, né, não falam nada, ficam quietinhos, e aí fica uma situação muito cômoda, evidentemente. É claro que não é uma determinação do clube e da prefeitura, mas quando eu disse isso, é que o Atlético deveria
recorrer à CBF, deveria fazer alguma coisa para que de fato haja isonomia, como eles tanto pediram. Era só essa a minha questão. Né? Que só aqui no futebol brasileiro, só aqui no Brasil, esses caras, dirigentes, políticos, chamam a gente de idiota o tempo inteiro, lotam um estádio de 60 mil pessoas e falam que não podem ter torcida visitante. Ah, vá pro inferno, né? Pelo amor de Deus. É o vírus seletivo, né? Ele só ataca o torcedor do Fluminense no Mineirão. Uma babaquice isso, mas enfim. Porque eu tô falando isso porque alguns torcedores do Atlético vieram aqui, até de forma educada, alguns xingaram aqui, mas até de forma educada contestar isso. Eu não estou falando que é só culpa do Atlético, mas poderia ter feito alguma coisa. E outra correção que é importante fazer em relação à questão dos valores dos ingressos. Na sexta-feira também falei sobre isso, porque a Rádio Itatiaia, que é a maior rádio de Minas Gerais, divulgou informações de que o ingresso mais barato para esse jogo seria algo em torno ali de R$300, né? Perdão, R$700. O ingresso mais caro seria R$1.700. E esses valores eles não se confirmaram pelo clube. Ou eles pensaram nisso diante da repercussão extremamente negativa, voltar atrás, o que também é uma possibilidade. Então, para fazer uma correção, os valores oficiais, o ingresso mais barato parte ali de R$ 99, aí tem ingresso de 120 e pouco, R$ 142, e o mais caro, R$ 384, que é como se fosse um Maracanã mais aqui no Rio de Janeiro. Então, só é importante corrigir isso para não passar a informação errada. Né? Eu dei uma informação que a Rádio Itatiaia deu também na sexta-feira, e como é um veículo de credibilidade, inclusive que tem o patrocínio, o dono é o maior patrocinador do Atlético Mineiro, então também isso não deve ter ficado bom por lá não, mas enfim, é isso. O árbitro do jogo, Marielson Alves da Silva, apita a partida. São 10 jogos que ele apitou do Fluminense, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, aplicou 18 amarelos e 3 cartões vermelhos. Árbitro que eu não gosto, enrolado, ruim, tecnicamente fraco, né? Geralmente são jogos problemáticos com o Marielson, não gosto desse árbitro. Ele apitou o jogo de volta pela Copa do Brasil, que o Galo venceu por 1-0, né? E aquele pênalti do Danilo Barcelos, para mim, foi marcado pelo VAR, para mim foi bem marcado. E apitou também Corinthians e Fluminense lá na Arena Corinthians. Corinthians venceu por 1-0. Não me lembro de um lance polêmico nesse jogo. Se alguém lembrar aí, deixa aqui nos comentários, porque realmente, agora de cabeça assim, eu não estou me lembrando. Ele vai ser auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha de Matos e o Eli Carlos Franco de Oliveira, também da Bahia. O jogo com transmissão da TV Globo e também do Premier. É isso, galera, um resumão dessa partida Fluminense e Atlético Mineiro. Como eu disse, jogo importante para as duas equipes, estádio lotado, clima de final de campeonato, de decisão, mas o Galo não vai ser dessa vez, mesmo vencendo o jogo, pelo menos neste domingo, que vai levantar a taça do Campeonato Brasileiro, vai ter que esperar o jogo do Flamengo na próxima terça-feira, e a gente se vê mais tarde lá na live, pós-jogo, como sempre, para falar tudo dessa partida, e vou também anunciar nessa live, mais tarde, o vencedor do sorteio da camisa oficial do Flu, beleza? Fiquem ligados aí, porque eu vou anunciar o vencedor do sorteio. Um abraço, galera, até mais tarde.